O que você faria para salvar sua filha? Em uma pequena cidade do sertão nordestino, as festas juninas sempre foram sinônimo de alegria. Mas quando a lenda da menina de fogo se torna realidade, um pai é forçado a enfrentar seu maior pesadelo. Durante uma noite de festa, sua filha, Clara, desaparece, e as chamas da fogueira revelam uma verdade aterrorizante. A menina de fogo não é apenas uma lenda. Agora, Clara está entre as garras dessa entidade sobrenatural, e o tempo está se esgotando. Minha vida inteira passei no interior do sertão nordestino, numa cidadezinha onde nada nunca parecia mudar. Todo ano, as festas juninas eram o ponto alto da comunidade. Era a época de fogueiras, quadrilhas e alegria. Eu sempre participava com minha filha, Clara, que agora tinha 9 anos. Era nosso momento favorito do ano. A cidade, apesar de pequena, ganhava vida com a luz das fogueiras e o som das sanfonas. Ainda me lembro quando ouvi pela primeira vez sobre a lenda da menina de fogo. Os mais velhos diziam que, em noites de festa, uma garota aparecia perto das fogueiras e, quando menos se esperava, se transformava em uma figura envolta em chamas. Nunca levei essas histórias a sério. Para mim, era apenas mais uma superstição local, algo para assustar crianças desobedientes. Até que Clara desapareceu durante a festa junina. Naquela noite, a cidade estava mais animada do que nunca. Clara brincava perto das fogueiras com outras crianças, rindo e correndo pela praça iluminada. Por um momento, me distraí conversando com conhecidos. Quando voltei os olhos para onde ela estava, não a encontrei mais. Fui de fogueira em fogueira, chamando por Clara, mas ninguém a tinha visto. A preocupação começou a crescer. Perguntei aos outros pais, e uma das crianças disse ter visto uma menina vestida de branco segurando a mão de Clara, indo em direção à floresta próxima. Ela era bonita, mas tinha fogo nas mãos, disse o menino, assustado. O frio percorreu minha espinha. Lembrei-me da lenda da menina de fogo, mas me recusei a acreditar. Clara estava brincando em algum lugar, só isso. Procurei Clara pela cidade inteira, mas ninguém sabia onde ela estava. Quando voltei à praça, vi um grupo de idosos cochichando sobre a menina de fogo. Aproximando-me, ouvi um deles dizer: "Sempre leva uma criança. Todo ano, uma desaparece." Meu coração disparou. Será que Clara tinha sido levada por essa lenda absurda? Ao conversar com eles, fiquei sabendo que, décadas atrás, uma garota chamada Isabel havia morrido em um acidente envolvendo uma fogueira. Desde então, dizia-se que seu espírito vagava pela cidade durante as festas juninas, buscando companhia. As crianças desaparecidas nunca eram encontradas. Eu queria desconsiderar tudo aquilo como um mito tolo, mas com minha filha desaparecida, não tinha escolha a não ser investigar. Decidi que, naquela mesma noite, eu iria à floresta. Algo estava muito errado, e eu precisava encontrar Clara. Adentrei a floresta com uma lanterna e o coração na boca. O ar ali era denso, e o silêncio absoluto só aumentava meu nervosismo. Após caminhar por alguns minutos, vi uma pequena fogueira acesa no meio de uma clareira. Aproximando-me, percebi que ao redor da fogueira estavam espalhados pequenos brinquedos que Clara sempre levava consigo. De repente, uma brisa forte apagou a chama da fogueira, e no mesmo instante, ouvi o som de risos infantis vindo das sombras. "Clara!" gritei, desesperado, mas o que saiu das árvores não foi minha filha. Uma menina, vestida de branco, com o rosto pálido e cabelos longos, apareceu. Seus olhos brilhavam com um tom de vermelho intenso. Ao estender a mão, vi que suas palmas estavam cobertas por pequenas chamas que não a queimavam. Fiquei paralisado. Era ela, a menina de fogo. Ela não disse nada, apenas me observava, imóvel, enquanto as chamas em suas mãos dançavam. Eu queria correr, mas algo me impedia de mover os pés. Seu olhar parecia penetrar minha alma. Em um instante, ela desapareceu, deixando apenas o eco dos risos distantes. Pensei em voltar à cidade, pedir ajuda, mas sabia que ninguém acreditaria em mim. Respirei fundo e continuei a procurar por Clara, entrando mais fundo na floresta. A escuridão ao meu redor parecia sufocante. O tempo todo, eu sentia que estava sendo observado.
Pequenas fogueiras surgiam no caminho, acendendo-se sozinhas, como se me guiassem para algum lugar. A cada passo que dava, as risadas ficavam mais altas. Finalmente, avistei Clara. Ela estava parada, de costas para mim, ao lado de uma enorme fogueira. O pavor tomou conta de mim. Algo estava errado. Quando cheguei perto, Clara se virou. Seus olhos, antes doces e infantis, agora brilhavam em um vermelho intenso, exatamente como os da menina de fogo. Papai, ela me encontrou, disse ela, com uma voz que parecia vir de longe. Agora, sou parte dela. Minha mente recusava-se a acreditar no que estava ouvindo. Clara não podia estar envolvida naquela lenda, mas algo nela tinha mudado. A menina de fogo, agora ao lado de Clara, me encarava com uma expressão serena. Ela nunca me deixaria sozinha, sussurrou a voz de Clara, misturada à da outra menina. O ar ao redor de mim ficou pesado, as chamas da fogueira cresceram, e eu entendi que Isabel, a menina de fogo, estava buscando companhias. Devolva minha filha, gritei, mas sabia que não seria tão simples. Clara agora fazia parte de algo muito maior e mais sombrio. Desesperado, tentei puxar Clara para longe da fogueira, mas cada vez que me aproximava, as chamas cresciam, impedindo-me de tocá-la. Ela apenas me olhava, como se já não fosse minha filha. Ela me escolheu, disse Clara, com uma voz fria. Agora, sou como ela. Minha mente começou a se despedaçar. Como podia minha própria filha estar tão perto e ao mesmo tempo tão distante? Comecei a questionar minha própria sanidade. Será que tudo aquilo era real? Será que eu havia perdido Clara para sempre? A cada segundo que passava, sentia que estava mais preso àquela maldição, incapaz de salvá-la. Passei dias sem conseguir dormir, ouvindo as risadas de Clara e da menina de fogo ecoando em minha mente. Mesmo quando voltei para casa, sentia o cheiro de fumaça, como se as fogueiras ainda estivessem acesas ao meu redor. Decidi que precisava agir. Na noite seguinte, voltei à floresta com uma garrafa de água benta e orações ensinadas pelos mais velhos da cidade. Eu não sabia se funcionariam, mas estava disposto a tentar qualquer coisa para trazer minha filha de volta. O caminho estava ainda mais sombrio, as fogueiras mais intensas. Quando cheguei à clareira, Clara estava novamente ao lado da menina de fogo. Ela pertence a mim agora, disse Isabel, em uma voz que não era de criança, mas de algo muito mais antigo e maligno. Recitei as orações enquanto jogava água benta no chão ao redor da fogueira. As chamas rugiram, e Isabel gritou, recuando. Clara caiu no chão, desacordada. Corri até ela, tentando tirá-la de perto da fogueira que crescia descontroladamente. Por um breve momento, pensei que tinha vencido. Clara estava comigo novamente. Levei Clara de volta para casa, exausto, mas aliviado. Ela estava fraca, mas parecia ter voltado ao normal. Seus olhos eram novamente os de uma criança, e sua voz estava suave e inocente. Papai, o que aconteceu? Ela perguntou, sem lembrar de nada. Eu disse a ela que tudo estava bem agora, que ela estava segura. Por alguns dias, a vida voltou ao normal. As fogueiras das festas juninas foram apagadas, e a cidade, apesar de ainda falar sobre o desaparecimento de Clara, não suspeitava do que realmente havia acontecido. O pesadelo parecia ter terminado, e a menina de fogo era apenas uma lembrança distante. No entanto, em uma noite, ouvi Clara falando sozinha em seu quarto. Quando entrei, ela estava sentada na cama, olhando para a janela. Ela está aqui, papai, sussurrou Clara, com os olhos novamente brilhando em vermelho. Antes que eu pudesse reagir, Clara levantou-se da cama e caminhou até a janela. Do lado de fora, uma fogueira havia sido acesa, embora não houvesse ninguém na rua. Isabel, a menina de fogo, estava lá, esperando. Ela quer que eu volte, disse Clara, agora com uma voz que não era mais a dela. Desesperado, tentei segurá-la, mas Clara olhou para mim com um sorriso vazio e frio. Você não pode me salvar, disse ela, antes de desaparecer em meio às chamas que surgiram do nada no meio do quarto. A última coisa que vi foi Clara caminhando em direção à fogueira lá fora,
a figura de Isabel ao seu lado. E então, ambas desapareceram na escuridão. O cheiro de fumaça e o eco de risadas infantis permaneceram. A menina de fogo tinha levado minha filha para sempre.